Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentário esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, o Atlético jogou no Maracanã, empatou com o Fluminense 0-0 e faltando 3 rodadas para o encerramento do Brasileirão, a equipe mineira precisa tirar aí 5 pontos do líder internacional. Aliás, o Atlético é um time que é engraçado em alguns momentos, né? Quando você acha que vai conseguir ter um distanciamento menor em relação ao líder, de fato, para brigar pelo título, ele vai e não consegue o resultado. Só lembrando, o time do Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino no último fim de semana e hoje, no encerramento da rodada, o Fluminense empatou com o Galo, vocês já sabem disso, e no caso da equipe do Internacional, o Inter perdeu para o Sport por 2-1, jogo que aconteceu no Beira-Rio. Um jogo hoje no Maracanã em que o Atlético mais uma vez mostrou as suas deficiências, né? Um time que dá mais de 650 passes durante um jogo, tem mais de 65% de posse de bola e não consegue agredir o seu adversário. Foi assim contra o Goiás e foi assim também, mais uma vez, hoje contra o Fluminense. Aliás, esses parâmetros a gente enxerga muito bem quando os jogos do Atlético são fora de casa. O Atlético é um time que tem muita dificuldade em jogar fora de Belo Horizonte, e mais do que isso, é um time que consegue se impor de alguma forma, ter algum volume, mas desperdiça momentos cruciais aí para determinar o resultado a seu favor. E quando eu falo que o Atlético tem muitos passes, tem muita posse de bola, sabe aquele passe que não vai render absolutamente nada para o jogo? Sabe aquele toque de lado que normalmente um jogador do Atlético dá, que não vai acrescentar em nada ao momento da partida, à agressividade do time? Esse é o Atlético de hoje, treinado pelo Jorge Sampaoli. O Atlético entrou em campo num 4-2-3-1 que variou para um 3-4-3, colocando o Guga como um zagueiro de fato pelo lado direito e liberando o Arana pelo lado esquerdo e colocando o Alonso nas costas do Arana. Então, um time que tentou variar algumas situações, tentou mexer algo mais nesse esquema tático, mas o primeiro tempo foi muito aquém, muito fraco. O Atlético praticamente não agrediu o goleiro do Fluminense. O Marcão colocou o seu time num 4-2-3-1, que quando estava defendendo era um 5-4-1 e que dificultou de todas as formas as penetrações do Atlético durante todo o jogo. E o que é grave nessa história é que o Atlético não tem repertório. Como eu tenho cansado de falar aqui, alguns jogos seriam necessários ter um atacante, ter um centroavante, mas o Atlético não usa desse artifício. O técnico Jorge Sampaoli, que é um cara bastante teimoso, insiste em manter o seu padrão de jogo durante toda a competição. Tem que mudar, porque se não mudar, o Atlético não vai conseguir sair de onde está. Aliás, agora eu também acho que se mudar não adianta muito, porque eu já tenho falado aqui que eu não acredito muito no título do Atlético em razão dessa baixa qualidade de jogo apresentada, principalmente fora de Belo Horizonte, mas existe uma tentativa, ainda existe uma possibilidade. Se vai ganhar ou não, agora, de fato, virou um verdadeiro milagre para o Atlético conseguir isso, mas tem que tentar. O Atlético tem que chegar, pelo menos na última rodada, com alguma possibilidade, dar alguma esperança para o seu torcedor. Mas, baseado no jogo que vemos, é difícil acreditar que o Atlético tem alguma chance. Um time que hoje teve o Johan muito apagado, o Johan foi muito abaixo. O Vargas, então, eu não quero nem comentar sobre o pífio jogo que ele fez no Maracanã. Então o Atlético, na verdade, assim que perdeu o Keno, com a sua luxação no braço, né, ele perdeu todo o seu setor ofensivo. O Atlético não conseguiu produzir de fato depois que o Keno saiu. E isso virou um problema claro que a gente vê nesse elenco do Atlético, que apesar de ser um elenco que foi feito com muito dinheiro, é um time que tem um elenco ainda muito raso. E isso não vai qualificar o Atlético para ser campeão brasileiro. Simplesmente isso. Enquanto o Atlético não entender que ele precisa ter pelo menos 2 boas peças para cada posição, como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, o Atlético não vai conseguir sair de onde está. É difícil o atleticano ouvir isso, mas
na minha avaliação, essa é a realidade do clube hoje. Um time que tem muita dificuldade na armação de jogo e tem muita dificuldade defensiva. Aliás, falando de defesa, que eu gosto muito de falar aqui sobre as falhas da defesa do Atlético, hoje quem salvou foi o Everson. O Everson fez defesas brilhantes, 2 defesas monumentais no fim da partida que garantiram o empate para o Atlético, porque senão era derrota. Não dá para nem justificar um momento ali de deslize da defesa do Atlético que culminou na excepcional participação do criticado goleiro atleticano. Então, mais uma vez, repassando aí o momento do Atlético, o Atlético com 61 pontos, está na 3ª posição, ninguém do G4 venceu nessa rodada, o São Paulo empatou, o Flamengo empatou, o Inter perdeu, o líder Internacional está ali com seus 66 pontos, então a situação ficou bastante complicada, já que o Atlético precisa tirar 5 pontos, faltando apenas 9 em disputa. Ou seja, resumindo, se o Internacional vence 2 partidas, o título já era. Ficou difícil, né? Bom, então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima.